Olá, boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Que bom estarmos aqui reunidos na nossa Semana Diocesana de Liturgia. Eu sou o Padre Guilherme, sou da Paróquia São Jorge, que fica em Santo André, também coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia. Uma alegria muito grande estarmos vivendo esta semana desse ano um pouco estendida, mas que está sendo muito proveitosa para todos nós. Então, espero que estejam todos bem. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, que estão deixando ali os seus comentários, mostrando de que comunidades são. Lembrar também que nós temos o nosso e-mail à disposição para envio de dúvidas e também de sugestões de temas. liturgia@diocesesa.org.br. Hoje é o 5º dia da semana de liturgia, mas ela não termina hoje. Na próxima terça, às 19h30, nós teremos o nosso encontro para esclarecer as dúvidas que vocês estão nos enviando ao longo desta semana. Boa noite, Riso. Boa noite, Padre. Boa noite a todos que estão participando dessa semana de liturgia, que está sendo muito bem falada, estão elogiando bastante, os temas gostaram bastante. E hoje vai ser um tema bem propício, né? Então, não fique com suas dúvidas, nós já recebemos alguns e-mails, algumas perguntas. Envie as suas perguntas para liturgia@diocesesa.org.br. E dia 27 serão respondidas. Hoje, quem está fazendo a nossa interpretação aqui de Libras é a Josiane, da paróquia Nossa Senhora das Graças, de Adema. Seja muito bem-vinda e muito obrigada, viu? Eu também quero acolher, né? Hoje, olha que legal, nós temos, além dos nossos queridos diocesanos, eu tenho uma pessoa, Rafael, lá de Urutaí, em Goiás, também paróquia do Bom Jesus, olha aí. Já fomos para o interior, já fomos para o litoral e estamos chegando em Goiás. Que alegria podermos aí ajudar todos os nossos irmãos que assistem. E para iniciar o nosso momento, quero convidar com muito carinho os representantes regionais de São Bernardo do Campo, Anchieta e Diadema, representantes da Pastoral Litúrgica e do setor música, que vão conduzir conosco a oração inicial. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje e queremos agradecer a Deus por nos proporcionar mais um dia de conhecimento como este. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas,
o cansaço do passo mantido. Meu grito mais forte de louvor nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos corações, a coragem de me transformar, me transformar nesta prece, Senhor. Venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Boa noite. Meu nome é Nívia, eu sou da paróquia Santa Maria, no bairro Demarque, e junto com a Rose, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Alves Dias, representamos a liturgia na região Anchieta. Neste momento de oração, que possamos colocar as intenções que estão em nossos corações, as intenções da Santa Igreja e todos os que nos pedem oração. Em especial, o Padre Guilherme, que irá conduzir este momento de partilha e de conhecimento. Divino Espírito Santo, iluminai as nossas mentes e transformai nossos corações. Que este encontro nos ajude a mergulhar no mistério da fé e da vida celebrada em comunidade. Dá-nos entendimento, sabedoria e criatividade, a fim de que possamos assimilar os conhecimentos que serão transmitidos neste encontro, de forma que possamos atuar de forma mais efetiva ou tornar mais efetiva a nossa participação nas missas e que nossas preces em comunidade possam motivar e fomentar o desejo da busca pelo reino de Deus. Amém. Me ouve? Perdão. Neste último dia de nossa semana de liturgia, então, nós queremos render graças a Deus. Tantas coisas nós aprendemos e certamente nos ajudarão a executar nosso trabalho. Foi um momento não só de aprendizagem, né? Mas também de espiritualidade e fé. Então, bendito seja Deus que coloca pessoas tão dedicadas e esforçadas a serviço do reino. Nós possamos, então, jogar as nossas redes, passar esse conhecimento adiante, né? Para aqueles que vierem chegando e colocar em prática tudo que nós aprendemos.
pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos seus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar o mar. Muito obrigada a vocês. A Nívian se apresentou, e o Virgílio, ele é representante do setor música em Diadema, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, certo? Isso. A Amanda é da Paróquia Santa Luzia Virgem Marte, e é representante do setor música, junto com a Rose, na região Anchieta. Muito obrigada. E agora eu quero acolher, assim, com muito carinho, gratidão, ao nosso palestrante de hoje, tão dedicado, um padre tão jovem, né, assumindo tantas tarefas, pároco da Paróquia São Jorge, em Santo André, coordenador diocesano da Comissão de Liturgia, do setor música, agora da equipe de celebrações, né, foi nomeado dia 14 agora, cerimoniário de bispo, e também é o responsável pela equipe de redação do ABC Litúrgico. Seja muito bem-vindo, como sempre, né, Padre Guilherme, a casa é sua. Boa noite, de novo. Boa noite, muito obrigado pela acolhida, e eu estou igual a Fernanda no primeiro dia, estou bem nervoso, mas vamos lá, vamos caminhar. E é uma alegria muito grande, né, poder
transmitir um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência em algo que é muito importante para as equipes de liturgia, porque a função de uma pastoral litúrgica, de uma equipe de liturgia, não é apenas fazer escalas, mas também preparar as celebrações, estar ali caminhando junto com as outras pastorais da comunidade, para que tudo aquilo que é ação pastoral, tudo aquilo que é acontecimento na comunidade, possa ser também celebrado pela liturgia. Então, nós vamos conversar um pouco sobre como elaborar comentários e preces. Então, vamos compartilhar aqui alguns slides que vão nos ajudar. Eu acho que vocês estão vendo aí o nosso tema, oficina de comentários e preces. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero resgatar uma fala de Dom Pedro, lá quando ele abriu a semana de liturgia na segunda passada. Ele disse que liturgia é fonte de espiritualidade. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes o que a gente percebe é que existe um divórcio entre liturgia e espiritualidade. Então a gente associa a espiritualidade a uma vivência sempre muito espontânea e erroneamente atribui a liturgia a algo muito estático, muito engessado. Isso é um grande erro, né? Uma grande falta de conhecimento da profundidade da liturgia. Então, embora o nosso tema possa ser algo que interesse apenas aos responsáveis das equipes de liturgia, que vão ali, em alguns momentos, elaborar comentários e preces, vai servir para todo mundo, porque a partir do momento em que a gente presta atenção e mergulha mesmo nas orações da missa, não só nas preces, mas em todas as orações, na oração do dia, na oração depois da comunhão, na oração das oferendas, nas orações eucarísticas. Se a gente pega ali, vai lendo, vendo como elas são compostas, vendo as palavras, nós temos uma diversidade de orações eucarísticas, cada uma com seu estilo, tamanhos diferentes, intenções, intercessões diferentes. Então, se a gente se aprofunda nesta questão da oração litúrgica, nós vamos aprender muito para a nossa oração pessoal, para a vivência da nossa espiritualidade. Então, às vezes, em algum momento assim de oração, a gente pede, deixa o espaço aberto para as pessoas fazerem orações espontâneas, e muita gente tem dificuldade para fazer oração espontânea. A gente tem aí os grupos de oração que contribuem muito para ensinar as pessoas a rezar, mas a liturgia também é uma grande escola de oração. Então, a partir daquilo que nós vamos falar hoje, eu espero muito que todos nós nos aprofundemos um pouco mais nos textos da missa, para que a gente possa rezar melhor, para que a gente possa, nos nossos momentos de oração pessoal, também compor belas orações para dirigir a Deus. Por isso a liturgia é sempre fonte de espiritualidade. Para os comentários e preces, aqui na Diocese de Santo André, quando a gente pensa comentário, preces, a gente vai lá para o nosso folheto ABC litúrgico. Nosso folheto está aí, 41 anos de caminhada, instrumento de unidade, de identidade diocesana. Então, ele é um importante subsídio. Já vem ali para as nossas paróquias, tudo já elaborado, no que diz respeito a animações, no que diz respeito às preces. E eu quero abrir um parênteses aqui para agradecer a todos que fizeram parte do ABC litúrgico nesses 41 anos, padres, seminaristas, e também agradeço a equipe que está caminhando comigo aí no momento. É um trabalho feito por muitas pessoas que fazem isso que eu vou ensinar a todos vocês a fazerem, de maneira gratuita, sem receber nada pelo trabalho, pela dedicação, só mesmo recebe as bênçãos de Deus. Então, aproveito aí para
mencioná-los também, uma vez que o nome deles não sai no folheto. Então, nós temos a Margarete e a Rosa, são lá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Curuçá. A Riso, nossa coordenadora aí, também faz parte. A Suelen, uma jovem lá da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha. O José Ricardo, da Paróquia Santa Luzia de Ribeirão Pires. O Carlos, da Paróquia Nossa Senhora das Graças. O Marcelo, lá da Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem. E o Douglas, que é seminarista diocesano. Eles são os nossos redatores, são eles que preparam ali as animações e as preces do folheto, então eles dedicam o tempo deles para esse trabalho. Então nós temos aí jovens há mais tempo, nós temos todos leigos, né, pessoas aí engajadas nesse trabalho. Nós temos também o seu Antônio, que é lá da paróquia, também da Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, que faz as ilustrações. Temos o seu Mário Gurgel, que faz a revisão ortográfica, e temos também o Fábio Crepaldi, que faz a diagramação, que deixa o folheto bem bonito lá como ele é. Então, são pessoas que exercem gratuitamente esse trabalho, que se dedicam, então eu agradeço mesmo a eles do fundo do coração, é uma alegria podermos caminhar juntos. Então, nós temos aí na Diocese este folheto tão conhecido, tão querido, né? Até inclusive outras dioceses às vezes nos procuram para pegar o nosso folheto, também comunidades em outros países já nos procuraram para saber um pouco mais sobre o nosso folheto. Mas, mesmo tendo aí o folheto nos domingos e os subsídios de liturgia diária durante a semana, é muito importante que nós aprendamos a preparar, a elaborar comentários e preces, porque existem situações em que isso se faz necessário. Porque o nosso folheto é o mesmo para todas as comunidades da diocese. Então, ele tem que ser genérico, né, abrangente. Ele tem um olhar diocesano. Mas, às vezes, em algumas situações particulares nas comunidades que exigem que se faça algo diferente, né, que se produza um material próprio. Então, eu coloquei aí como exemplo algumas situações que podem acontecer. Por exemplo, uma instituição de coroinhas e cerimoniários vai ter lá em tal dia. Então, é interessante fazer uma menção no comentário inicial, por exemplo, fazer uma prece, numa celebração de primeira comunhão. Muitas paróquias fazem o domingo do dízimo, então é interessante fazer também uma prece pelos dizimistas, se o padre autorizar, claro. Na novena, no tríduo, no dia do padroeiro, né, qualquer outra celebração especial para a comunidade, às vezes o aniversário da paróquia, o aniversário do padre, o envio de qualquer pastoral, e situações também que não foram abordadas pelo folheto, que às vezes a gente não consegue colocar tudo. Por exemplo, no Dia das Mães, esse ano não apareceu nada lá referente ao Dia das Mães, mas isso não impede que as equipes de liturgia criem preces, façam menções no comentário. Então, isso às vezes é até proposital, para motivar as equipes de liturgia a também se empenharem nesse trabalho de preparar as suas celebrações, também preparando as falas do animador, também preparando as preces. Então, mesmo com o folheto, mesmo com a liturgia diária, por exemplo, você está num tríduo do seu padroeiro ou numa novena, você pode fazer as preces que vem lá naquele livrinho de Igreja em Oração, ou a própria liturgia diária, ou Deus Conosco. Mas também você pode elaborar as suas preces, né, as preces ali de acordo com aquilo que está sendo celebrado no dia. Então, é necessário sempre ficar atento ao calendário da paróquia, aquilo que está acontecendo, para que a gente possa colocar isso em prática. Então, nós vamos começar a falar sobre, no primeiro momento, sobre as animações. Então, para a gente entender bem como elaborar as falas do animador, é preciso que recordemos a sua função dentro da celebração. Então, embora antes nós chamávamos o animador de comentarista, ele não é um comentarista, né? Por isso que hoje em dia nós chamamos de animador. E ele também precisa ser animador, e não pode ser um desanimador, né?
Ele não é narrador, não é tradutor, não é professor, não vai estar lá explicando, ensinando gestos, não vai estar lá brincando de o mestre mandou. Ah, agora levanta, agora a gente senta, agora faz isso, agora faz aquilo. A gente não pode reduzir essa função a isso, né? Porque senão a gente tira também o sentido da celebração. No Diretório Diocesano de Liturgia, no número 175, diz assim: o animador oportunamente dirige aos fiéis breves explicações e exortações, visando introduzir os participantes na celebração e dispô-los para entendê-la melhor. Então é isso que fala sobre o animador no nosso Diretório de Liturgia. Dentro disso que o diretório traz, eu destacaria duas palavras, que são dispor e oportunamente. Dispor. Como o próprio nome diz, o animador é aquele que vai animar, ou seja, dispor, incentivar a assembleia celebrante a bem viver os momentos da celebração, a unir-se com toda a comunidade no louvor ao Pai, a ouvir de coração aberto e com muita atenção a palavra, a ofertar sua vida junto do pão e do vinho e a colocar em prática tudo o que foi celebrado. Por isso, ao compor um comentário, o redator, a pessoa que vai escrever, precisa ter todas essas questões em mente. O animador desempenha um papel de introdutor, poderíamos dizer até, entre aspas, um papel de mistagogo, porque ele conduz, ele anima a Assembleia Celebrante, da qual ele também faz parte, para mergulhar no mistério que está sendo celebrado. Então, ele não vai apenas ficar explicando partes da missa, nem ensinar gestos e posições do corpo, mas sim dispor, introduzir os fiéis no mistério celebrado. E quando a gente vê aí a palavra oportunamente, isso é muito importante também a gente ter em mente. O animador só fala quando for oportuno. Então, embora no Diretório Diocesano de Liturgia essa função seja prevista, também na introdução geral do Missal Romano, sobre a qual o padre Ademir falou semana passada, também aparece, né, o animador lá aparece como comentarista. As falas do animador durante a celebração são completamente facultativas. Então, a gente pode ter uma missa, celebrar perfeitamente sem o animador. Na igreja no Brasil, tem crescido nos últimos anos na consciência de colocar o animador apenas nos momentos oportunos. Então, se a gente olha subsídios mais antigos, o animador falava no começo, falava antes do hino de louvor, falava antes da primeira leitura, antes da segunda leitura, antes do evangelho, e em vários momentos da celebração. Aos poucos, isso foi sendo reduzido. No caso do folheto litúrgico, do ABC litúrgico, o animador fala apenas nas passagens de um momento para outro da celebração. Então, ele fala lá nos ritos iniciais, ele fala no início da liturgia da palavra, no início da liturgia eucarística e nos ritos finais. Muitas paróquias usam, durante a semana, o subsídio Igreja em Oração. Ali, para as missas semanais, o animador tem apenas uma fala no início da celebração. E não tem nenhuma outra munição, outra fala dele ao longo da celebração. Então, isso é uma questão bem facultativa, né? Então, quando você tiver que aí preparar uma celebração e pensar nas falas do animador, então você pode fazer essa escolha, sempre dialogando com o padre, ou só no início, ou como nós fazemos no ABC litúrgico, na introdução de cada parte da celebração. Perdão. Nas passagens, né? Liturgia, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. Então, agora, recordando a função do animador, qual é o papel dele dentro da celebração, vamos aí ao como elaborar os comentários. Então, via de regra, todas as falas do animador precisam ser breves,
sóbrias, claras e de fácil entendimento. Então, às vezes a gente vê, o pessoal prepara comentários, principalmente no momento inicial, comentários muito longos, muito extensos. Não convém, né? Isso vai cansando, vai dispersando, né? Então, lembra lá que o animador não é comentarista, não é tradutor, não é professor, ele não está explicando nada. Ele está apenas introduzindo. Então, os comentários todos precisam ser o mais condensados possível, tá? Também evitar palavras difíceis. Então, ali numa assembleia, nós temos muitas pessoas. Então, tem que ser algo que todos possam entender. Então, a fala do animador tem que ser breve para que as pessoas fiquem atentas, né? Para que ele prenda a atenção das pessoas no momento em que ele está falando. Então, não basta ter uma boa entonação, como a gente sabe. Não basta preparar, não basta ler bem. É preciso também que o texto seja um texto de qualidade, um texto objetivo. Então, evitar aí os textos longos, evitar a linguagem rebuscada, porque você não tem a função de explicar toda a missa, você não tem a função de fazer uma homilia no momento dos comentários, mas sim apenas introduzir, né? Então, para isso, você precisa, quando o padre chegar em você e falar assim, olha, vamos ter tal celebração, vamos ter o dia do padroeiro, então, ó, senta aí, a equipe de liturgia, prepara os comentários e as preces. Então, a primeira coisa que tem que fazer, rezar, estudar e meditar. Então, você vai ler as leituras, você vai meditar nelas, você vai ler as orações da missa, vai meditar, né? Vai rezar, vai pedir a luz do Espírito Santo, né? E aí você vai fazer o seu trabalho de elaboração. É um trabalho de inspiração e transpiração. Inspiração porque o Espírito Santo nos ajuda, porque se nós chamamos Deus de Pai, se nós rezamos, tudo aquilo que nós fazemos é porque o Espírito Santo age em nós, mas também tem a nossa parte, que é a parte da transpiração, ou seja, do esforço que a gente faz para fazer uma coisa bem feita. Então, nos ritos iniciais, vamos começar com este comentário inicial. O que ele é, o que ele tem que ter? Então, em tese, o comentário inicial contém as motivações que a comunidade tem naquele dia para celebrar. Ou também quais serão essas motivações, pode ser que não seja nada de especial, mas sempre a liturgia da palavra tem os seus apelos, tem também o tempo litúrgico, né? Então, você introduzir uma assembleia no mistério que está sendo celebrado no advento é uma coisa. Você introduzir a assembleia no mistério que está sendo celebrado na Páscoa, ou no tempo comum, ou numa solenidade, festa qualquer, são outras coisas. Então, você tem que ter em mente aí também, né, onde você está, quando você está fazendo, né, o que está acontecendo na comunidade naquele dia. Então, assim, coloquei aí, entre aspas, algumas frasezinhas que nos ajudam a pensar. Então, você vai elaborar um comentário inicial. Então você pode pensar assim, Deus nos convoca e nos reúne por seu amor, porque quando nós nos reunimos, é Deus que nos convoca enquanto assembleia que se reúne para celebrarmos nossa Páscoa semanal. Então nós temos essa certeza, Deus nos reúne aqui. E aí você vai pensar aqui, celebremos na certeza de que, então, você viu as leituras, você sabe o que diz ali o evangelho, qual que é o centro da liturgia da palavra, então aquilo vai te dar uma certeza. Então, nós celebremos a certeza de que o Senhor nos convida, celebremos, ou como no próximo domingo, aí, com a multiplicação dos pães, celebremos na certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro e nos alimenta para a nossa caminhada. É um exemplo, né? Ou também você pensar a partir, hoje celebramos rendendo graças a Deus por, né? Suponhamos, vai ter uma instituição de coroinha cerimoniário ali naquela celebração. Então você pode colocar, hoje celebramos rendendo graças a Deus pelo sim das crianças e dos jovens que se colocarão a serviço do altar. São exemplos, mas se você anotar isso daí, Deus nos convoca, é uma certeza, e vamos celebrar na certeza de que
ou celebramos rendendo graças, você consegue fazer um comentário inicial bem tranquilo, né, e bom, né, lembrando sempre, maneira breve, clara, objetiva. Então, eu estou falando aqui, no caso de você fazer um comentário a partir do nada, né? Agora, se for numa missa dominical e que tem uma intenção especial, você pode usar aquele comentário do folheto e apenas inserir de uma maneira breve, resumida, aquela intenção que que a comunidade tem naquele dia para aquela celebração. Então, usando mais uma vez o exemplo da instituição de Coroinhas. Então, pode-se colocar ali, ou numa primeira comunhão, você pode colocar ali a partir dessas instruções que eu passei. Então, o momento dos ritos iniciais é o momento da acolhida de toda a Assembleia, é também a introdução dos fiéis no mistério celebrado. Então, além de saudar a comunidade, o animador precisa dizer qual é a celebração. Então, antes de falar tudo isso, você tem que situar. Primeiro domingo do Advento, solenidade de Todos os Santos, terça-feira da 10ª semana do tempo comum, né? E aí, em seguida, você dá início aí ao seu comentário inicial. Uma curiosidade que nós aqui não estamos muito familiarizados com isso, é que este comentário dos ritos iniciais pode ser feito além de ser feito antes do canto de abertura, ele pode também ser feito entre a saudação inicial e o ato penitencial. É aquilo que o missal romano traz justamente como a introdução ao mistério celebrado. Então, nesse caso, o próprio presidente da celebração, ou o diácono, ou o próprio animador podem fazer. Então, a gente já colocou em alguns casos, em alguns dias especiais, no ABC litúrgico isso. Então, no início, o animador só convida a assembleia para iniciar a celebração, para cantar, e depois que o padre faz a saudação inicial, entra esse comentário inicial. Claro, para fazer algo desse tipo, tem que ter sempre o diálogo com o padre, né? Mas, se acontecer, ele está correto da mesma maneira. Tanto faz antes do canto de abertura, como entre a saudação inicial e o ato penitencial, que é sempre o momento em que o padre sauda a comunidade, fala bom dia, boa tarde, boa noite, acolhe todo mundo que está ali, sempre entre a saudação e o ato penitencial. Eu coloquei aqui um exemplo de comentário inicial, peguei do folheto ABC litúrgico, do 10º domingo tempo comum do ano B. Então tá lá. Irmãos e irmãs, hoje ressoa em nosso coração a pergunta do Senhor: onde estás? Esta simples pergunta é provocadora. Onde estamos? Como estamos? O que estamos fazendo? A liturgia de hoje nos inspirará a refletirmos, a não cedermos ao mal e a formarmos família de seguidores e seguidoras do Senhor. Com fé e alegria, cantemos. Veja aí, é um comentário breve, claro, e que traz as motivações para celebrar. Quais são as motivações para celebrar? Nós tivemos lá a primeira leitura, que era do Senhor conversando com Adão, depois do pecado, né? Que ele faz, onde estás? Né? Então, nós temos aí essa pergunta, essa reflexão, essa provocação, e, de modo geral, a liturgia é a certeza que nos dá, né, de que nós podemos não ceder ao mal e de que nós podemos fazer a vontade de Deus e ser aí família de seguidores e seguidoras de Jesus. E aí, com fé e alegria, cantemos. Então, evitar também colocar, vamos ficar de pé para receber o celebrante, né? Isso não é correto, porque o celebrante não é o padre apenas. Todo mundo que está ali na igreja naquele momento é celebrante, a assembleia é celebrante. O padre preside. Eu também, vamos receber o padre, os ministros, os coroinhas, não. Porque a procissão de entrada também não, ela serve para isso, mas não só. Né? Ela tem toda uma questão simbólica. Né? Então, para o comentário inicial, nós temos aí esta questão. Então, se você tiver também dúvidas, se tiver aí meio difícil de entender, você pode mandar suas perguntas e a gente vai ajudando. Depois nós temos a liturgia da palavra,
E aí, antes das leituras, o animador também pode fazer a sua fala. Nesse momento, a animação tem o papel de incentivar os fiéis a ouvirem atentamente a palavra de Deus. Por isso, para isso, o texto pode ser apenas um convite a ouvir a palavra e a mencionar um atributo da palavra. Por exemplo, pode ser só assim: ouçamos a palavra de Deus, que é luz para nossos passos e que nos traz a boa nova da salvação. Então, se você elaborar um texto breve, que apenas fale algum atributo da palavra de Deus, como nesse caso, luz para os nossos passos e boa nova de salvação, são atributos da palavra. Você pode fazer apenas isso, é uma motivação para que as pessoas escutem a palavra de Deus. Mas também você, como redator de animações, pode buscar aí ideias centrais das leituras que serão proclamadas. Então, tem que tomar cuidado. Não é para você fazer a homilia naquele comentário antes das leituras. A homilia é função do presidente da celebração. Ele que vai explicar as leituras, ele que vai atualizar a palavra no cotidiano da vida daquela assembleia. Então, você vai apenas motivar, você vai despertar a comunidade para ouvir e colher ali alguma ideia central da palavra. Então, eu coloquei aí o exemplo, todos esses exemplos que eu vou colocar aí, que vão aparecer em azul, eu tirei de uma edição do ABC litúrgico, tá? Então, aí nós temos um comentário de liturgia da palavra, um exemplo. O homem e a mulher deram liberdade à ganância, desprezando a Deus e tornando-se senhores de si mesmos. Mesmo assim, o Senhor nos liberta de todo o mal, para que não vejamos sua obra de longe, mas sejamos discípulos e discípulas de verdade. Ouçamos a palavra que nos dá coragem em meio aos desafios. Então, aí o redator leu as leituras, meditou, e pegou alguma ideiazinha central de cada uma. Por exemplo, o homem e a mulher deram liberdade à ganância, desprezando a Deus, tornando-se senhores de si mesmos. Então, era lá da primeira leitura, que era justamente do pecado de Adão e Eva. Né? O Senhor nos liberta do mal. Se eu não me engano, a segunda leitura nesse dia falava alguma coisa nesse tipo. E aí, para que não vejamos a sua obra de longe, mas sejamos discípulos de verdade. Era o evangelho, Jesus estava lá no meio da multidão e os familiares dele de longe, de fora, queriam tirá-lo do meio da multidão e ele responde: quem são os meus irmãos, minha mãe, né? Aquele evangelho bem conhecido. Então aqui nós temos um exemplo, a pessoa condensou as ideias das leituras e colocou como motivação. Vê que isso não é uma homilia, não está explicando nada, mas está apenas motivando. Então, quando você for escrever o comentário da liturgia da palavra, você pode ou fazer uma menção a um adjetivo da palavra de Deus, ou fazer isso, né, pegar algo central das leituras e tentar ali costurar tudo, porque a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, eles têm sempre um fio condutor, tem sempre um tema ali muito parecido, então é possível falar. Então, no final, você termina com ouçamos ou escutemos, né? Evitar, né? Ouçamos com atenção a primeira leitura, né? Porque senão você transforma a sua animação em narração, como se você tivesse que explicar ou introduzir todas as partes da missa. Né? Não é assim que se faz. Da mesma forma que o padre, quando vai fazer a sua parte, ele não fica lá, saudação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ato penitencial, em Jesus Cristo, justo. Também o animador não precisa ficar liturgia da palavra, primeira leitura, segunda leitura, porque não é narração, né? A missa vai caminhando, vai acontecendo, né? Uma coisa após a outra, né? Então, tem que evitar que o animador, né, diga coisas desse tipo. Depois, nós temos o comentário da liturgia eucarística. Liturgia eucarística é uma parte extensa da celebração, ela é formada por vários elementos, então não é apenas ofertório, mas é um todo, é um conjunto. Nós temos a entrega do pão e do vinho, nós temos a preparação do altar, nós temos a ação de graças é a oração eucarística,
Então, a oração eucarística é uma grande oração de ação de graças. Vale a pena você um dia pegar o missal e ler ali todas as orações eucarísticas, para você aprender aí os elementos dela, o que elas pedem, né, como elas são construídas, para você aprofundar um pouco mais também no conhecimento das orações da missa. Fração do pão, que é lá no momento em que a gente proclama Cordeiro de Deus, e comunhão. Então, o texto deve buscar condensar estes elementos. Tudo isso que eu estou dizendo aqui não é uma fórmula matemática, são orientações a partir da nossa experiência trabalhando com isso, sempre compondo comentários e compondo preces, né? Então, são conhecimentos que a gente tem e que a gente está passando. Claro que outras pessoas podem fazer de outros modos. É o momento da oferta dos dons da terra e do trabalho humano, simbolizado no pão e no vinho, da preparação do altar, da partilha dos bens, da ação de graças por excelência. Então, o texto, portanto, deve convidar a comunidade a prestar atenção nos ritos e a ofertar a vida, o coração, o desejo de colocar em prática a palavra por meio da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Por exemplo, nesse comentário aí, com o pão e o vinho, que simbolizam os dons da terra e do trabalho dos homens e das mulheres, preparemos a mesa santa, abrindo nossos olhos para contemplarmos o mistério que se revela no altar. Cantemos. Lá no começo eu falei que existem situações pontuais e particulares que podem nos motivar e incentivar a preparar os comentários da missa. Mas às vezes pode ser que não tenha nada assim especial, mas muitas comunidades, por exemplo, têm todo domingo celebração da palavra. Isso é muito presente na nossa diocese, porque nós temos paróquias com muitas comunidades. Então, aí tem a oportunidade do responsável da liturgia, quando for celebração da palavra, compor um comentário nesse momento da celebração, sem falar de pão e vinho, que é algo que é próprio da celebração eucarística. Então, no momento da celebração da palavra, aquilo que seria ofertório, oração eucarística e tudo mais, que não há na celebração, é o momento de quê? De partilha dos bens, simbolizada lá pela coleta, é o momento da ação de graças. Então, o presidente da celebração da palavra, o diácono, o seminarista, o ministro da palavra, ele vai, antes da comunhão, conduzir um momento de agradecimento a Deus, né, para depois fazer a distribuição da comunhão. Então, pode substituir aquele comentário do folheto, que na maioria das vezes fala de pão e vinho, e compor um comentário levando em consideração esse momento da celebração da palavra. Então, com o coração alegre, nos coloquemos diante de Deus, agradeçamos o seu amor e preparemos o nosso coração para recebê-lo por meio da comunhão. É um exemplo. Daí você não fala do pão e vinho, né, que é algo próprio da missa. Então, é um exemplo aí para vocês que têm frequentemente celebração da palavra na comunidade, ó, começar a exercitar, ó, colocar esses conhecimentos, essas dicas em prática, aí todo domingo, ou quando for celebração da palavra. Nós temos também o momento da comunhão. Então, antes da comunhão, depois que o padre apresenta, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo, e ali vem a distribuição da comunhão. Pode ter um comentário ali, pode ter, como também pode não ter, e a missa acontece normalmente. Nesse momento, quem está redigindo pode redigir um comentário, pode redigir um texto breve, motivando as pessoas a se aproximarem da mesa, né, e comungar. Pode fazer isso, mas aí a opinião pessoal pode, mas não convém. Por quê? Dentro de uma assembleia, há pessoas que comungam e há pessoas que não comungam por situações que não vêm ao caso. Mas aí se a gente fala assim, vamos nos aproximar da mesa do Senhor, vamos receber o corpo e o sangue, isso pode causar aí uma questão, a pessoa que não comunga, às vezes pode não se sentir muito bem, pode não se sentir muito à vontade naquele momento. Então, para a gente evitar isso,
em vez de você fazer um comentário, você pode fazer como nós usamos no ABC litúrgico. Nós colocamos a antífona da comunhão, que está presente no missal romano. Então, o padre Ademir falou na terça-feira passada para pegar o missal, para olhar, para procurar. Então, você faça isso. Você vai lá no missal, você vai encontrar as orações da missa daquele dia. Então, por exemplo, aqui eu achei no missal, não vai dar para vocês verem, mas aqui está, 23º domingo do tempo comum. Aí tem a antífona de entrada, oração do dia, oração sobre as oferendas, antífona da comunhão. E aí você coloca esta antífona no comentário da comunhão. A antífona, tanto de entrada como de comunhão, ela serve para, caso não haja canto, então ela é dita, ela é recitada, né? Ou senão, o canto pode se inspirar nessa antífona, que geralmente é um salmo ou algum trecho dos evangelhos, de alguma outra parte da Sagrada Escritura. Então você encontra lá a antífona da comunhão e coloca e proclama ela no momento da comunhão. É o que nós fazemos no folheto. Então, nesses exemplos que eu estou dando concretos do ABC litúrgico, a antífona de comunhão lá do 10º domingo do tempo comum era essa: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E aí você só menciona isso. Mas também pode não ter. Isso é tranquilo. E aí vem os comentários dos ritos finais. Eles tinham sido tirados. Depois, com o ano vocacional, a gente colocou de novo para motivar para a oração pelo ano vocacional. E aí resolvemos manter, porque algumas comunidades, quando nós tiramos, né, pediram que a gente retornasse com esse comentário dos ritos finais. Aí ele pode ter, como pode não ter, dialoga com o padre, se vai fazer, se não vai, né? Então, o comentário dos ritos finais serve como uma conclusão e um incentivo para que aquilo que ouvimos e rezamos seja colocado em prática no cotidiano. Tem uma edição do ABC litúrgico que vai vir aí, não lembro qual, que o redator colocou: vamos passar da missa para a missão. Então é justamente isso, o significado desse momento da celebração ou dessa animação. Então, como exemplo, nós temos aí: onde estás, diz o Senhor? Onde estamos? Estamos fora, longe? Ou estamos dentro com Jesus? Que a celebração de hoje nos faça pensar nisso todos os dias, sabendo que é preciso passar do estar fora para o estar dentro com Jesus, para ser considerado seu irmão, sua irmã e sua mãe. Preparemo-nos para receber a bênção. Então aí tem uma conclusão daqueles apelos da liturgia da palavra e uma motivação para a prática cotidiana. E aí termina, nesse caso, né, convidando as pessoas para preparar-se para a bênção final. Então, é um caminho aí bem interessante. Resumindo, então, em questão de animações, falas breves, claras e objetivas. Não dá para você falar tudo de uma vez. Então, se você vai ter ali uma primeira comunhão, não dá para, num comentário inicial, você dizer todos os aspectos da catequese, toda a caminhada daquelas crianças. Não dá para você dizer tudo, né? Também na liturgia da palavra, o animador não deve fazer uma homilia ou dar uma aula. E aí eu coloquei aí de novo, né? Tampouco brincar de o mestre mandou. Ele não está lá: o mestre mandou levantar, o mestre mandou sentar, o mestre mandou, né? Não é isso. Ele está ali animando. Ele é o animador é junto com toda aquela assembleia. Então, ele convida a assembleia, né? Ele introduz a assembleia naqueles momentos da celebração. Para isso, é preciso que, antes de escrever, o redator reze, leia todas as leituras, medite, tenha conhecimento do tempo litúrgico e da situação que está sendo vivida, que está sendo celebrada, da realidade da comunidade, né? Então, aí nós temos, se você conseguir colocar tudo isso em prática, tenho certeza que você vai fazer animações, você vai compor animações com muita qualidade. E o seu padre vai ficar muito feliz e muito orgulhoso aí do seu trabalho
da sua pastoral litúrgica aí na sua comunidade. Lembrando também que isso tem que ser feito com antecedência, né? Então, não vai chegar lá 5 minutos antes da missa, padre, preparei aqui. Não. Então, vai fazendo com bastante antecedência. Nós, no ABC Litúrgico, essa semana enviei para eles folhetos já de novembro, né, que já vão começar a ser redigidos, né? Então, a gente faz aí com bastante antecedência. Tem que ter preparação, né? Porque aí dá tempo de arrumar uma coisa, mudar outra, né? Agora nós vamos passar para as preces da comunidade. É mais comum a gente compor preces do que compor animações. Então, preces da comunidade, também chamada de preces dos irmãos, oração da comunidade, oração dos fiéis, oração universal, tudo a mesma coisa. A introdução geral do Missal Romano diz assim sobre as preces. Na oração dos fiéis, o povo responde de certo modo à palavra de Deus, acolhida na fé, e exercendo a sua função sacerdotal, eleva preces a Deus pela salvação de todos. Então, na liturgia da palavra, Deus nos fala pela palavra e nós buscamos responder a Ele aquilo que Ele nos falou por meio das nossas preces. Do mesmo modo que os comentários, também as preces precisam ser breves, claras e objetivas. Você não pode fazer uma prece muito longa ou colocando várias intenções em uma única prece, porque fica confuso. Chega no final, você já nem sabe mais direito para que está rezando. Principalmente, a prece precisa exprimir uma intenção que seja a intenção de toda a Assembleia celebrante. Então, você não vai colocar uma intenção em particular, né? Mas sim algo que é do interesse ali de toda a Assembleia. Além do mais, as preces da comunidade, como as orações da missa como um todo, são dirigidas à pessoa do Pai. Então, vai olhando as orações da missa. 99% aí, né, delas são dirigidas à pessoa do Pai. Então, você não vai fazer preces ao Filho. É aquela lógica. A gente reza ao Pai, por Cristo, no Espírito. Então, é o Espírito que age em nós. Jesus é o nosso mediador entre nós e o Pai. Então, as nossas preces serão dirigidas ao Pai. Às vezes a gente vê prece dirigida ao Filho, às vezes a gente vê prece dirigida ao Espírito Santo, às vezes vê prece dirigida à Nossa Senhora. Não, é ao Pai. E aí, então, para compor as preces, você tem que se atentar a dirigir a pessoa do Pai, a exprimir um pedido concreto. Então, vai rezar pelos dizimistas? É pelos dizimistas. Vai rezar pelos coroinhas? É pelos coroinhas. Então, às vezes, coloca lá uma prece pelo coroinha, aí já põe pela mãe, pelo pai, pela coordenadora, pelo não sei o quê. Não. Então, é um pedido concreto e claro, né? Tem que estar atento também à questão da língua portuguesa. Então, se você, né, você já está acostumado aí, sabe que a liturgia no Brasil é sempre composta na segunda pessoa do plural, vós. E às vezes o que a gente vê quando se compõe preces espontâneas é que faz muita mistura entre a segunda pessoa do plural e a segunda pessoa do singular. Então, vós e tu, por exemplo. Senhor, abençoai a tua igreja. Olha, aí eu já misturei o vós e o tu, né? Então, abençoai a vossa igreja. Padre, mas eu tenho dificuldade com essas conjugações. Pede ajuda para alguém que sabe, né? Pede para alguém revisar, mas sempre está atento. É sempre na segunda pessoa do plural, sempre no vós, tá? E também ao estilo da oração. Quando a gente fala em estilo das preces, né, nós temos, eu vou falar daqui a pouco, nós temos basicamente dois tipos de prece. Então, a gente tem que se atentar a escolher um estilo. Ou se você vai fazer uma prece a mais, além daquelas preces que já estão no folheto, tem que olhar como que elas são compostas e você seguir o mesmo padrão. Na hora de compor preces, vou compor preces para quê? Pelo quê?
A introdução geral do Missal Romano prevê algumas intenções para as preces. Então, você pode usar como critério essas intenções que a introdução geral do Missal Romano prevê. Primeira prece, pela igreja e pelas suas necessidades. Então, entra aí preces pela igreja, ou pelo Papa, ou pelos bispos, pelos padres. Depois, segunda prece, pelos poderes públicos. Nós fazemos a prece pelos governantes, né? Depois, pela salvação do mundo inteiro, pelos sofredores, por aqueles que passam por dificuldades, e pela comunidade local. Então, você tem esse elenco. É só assim que pode fazer? Não. Você pode também, é possível também elaborar preces a partir dos apelos das leituras que foram proclamadas. Então, a gente fez ali os comentários a partir das leituras. Também as preces podem ser assim. Então, às vezes, na primeira leitura tem um determinado apelo. Então, você pode fazer uma prece baseada naquela primeira leitura, uma prece baseada no Evangelho, né? Então, aí você tem uma infinidade de possibilidades para fazer. Importante que, se você vai fazer uma prece pela igreja, que ela seja a primeira. Se você vai fazer uma prece assim muito particular ali, por alguma intenção particular da comunidade, então ela seja lá por último. Então tem essa lógica aí. Quantas preces fazer? Não tem um número exato de preces. Ali nós temos 5 intenções, então pode fazer 5 preces, né? Ou pode fazer 3. Na maioria das vezes no folheto nós fazemos 3 ou 4, né? Para não ficar também uma coisa muito longa, muito extensa. Então, 7, 8, 9, 10 preces. Não, já não convém, né? Então, a gente tentar ali entre 3, 4, 5, né? Dependendo da necessidade da comunidade. Em momentos de celebração, por algo especial na comunidade, vamos supor aí, domingo do dízimo. Às vezes, a maioria das paróquias fazem o domingo do dízimo. Então, é interessante fazer uma prece a mais ali pelos dizimistas. Mas aí, quando você for compor a prece pelo dizimista, não vai querer colocar todas as dimensões do dízimo, todas as coisas numa única prece. Então, por exemplo, nesse mês, você pode rezar pelos dizimistas. O Senhor abençoe todos os dizimistas da nossa comunidade para que continuem fiéis no seu propósito. Nós os pedimos. Aí, no outro mês, você pode fazer uma prece pelos membros da pastoral do dízimo. Aí, no outro mês, você pode fazer uma prece pelos dizimistas afastados, ou por aqueles que não podem vir à igreja. E aí você vai, a cada mês, colocando um elemento diferente. Porque senão a gente coloca uma prece muito grande, muito longa, e ela deixa de ser uma prece, passa a ser um aviso, passa a ser uma formação, né? E aí não é muito interessante isso. Então, tomar esse cuidado, né? Então, as preces não precisam ser longas. E aí, também nós temos o estilo das preces. Coloquei preces de intenção, preces de oração. Então, eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas. A prece de intenção, aquilo que nós chamamos, né, de prece de intenção, elas são as mais clássicas, mais comuns, elas são usadas na maioria dos rituais oficiais da igreja. Então, se você pega ritual do matrimônio, as preces são de intenção. Do batismo, o ritual das exéquias, também o próprio Missal Romano traz alguns formulários de preces. Como que funciona? O diácono ou leitor apresenta intenções e a comunidade conclui com a resposta. Então, ele apresenta intenções, é como se o momento da prece fosse apenas a resposta. Então, é algo muito clássico mesmo. Pela igreja, para que se mantenha firme e fiel no anúncio da boa nova e na vivência dos valores do reino de Deus, rezemos. E aí a comunidade responde. Então, ele está apresentando intenções. Está rezando pela igreja, para que seja fiel e que viva os valores do reino. Já as preces de orações são orações propriamente ditas, né? Então, a prece é realmente uma oração.
Então, Senhor, ajudai a vossa igreja a permanecer fiel no anúncio da boa nova e na vivência dos valores do vosso reino. Nós vos pedimos. Consegue perceber a diferença entre esses dois estilos de elaborar uma prece? Os dois estilos são válidos, são corretos, né? Ou a de intenção ou a de oração. Vê que elas são diferentes. Então, na primeira, a gente está apresentando intenções. Na segunda, o leitor já está dirigindo uma oração a Deus. Senhor, ajudai a vossa igreja a permanecer fiel no anúncio da boa nova, nós os pedimos. No ABC litúrgico, a gente deixa bem livre, cada um faz, escolhe um modo ou outro. O que não pode acontecer é misturar os dois. Por exemplo, vamos lá. Pela igreja, para que seja sempre fiel a Deus, nós vos pedimos. Não está errado, né? Nem pela língua, mas não está muito adequado. Porque você apenas apresentou intenções e terminou ali com o clássico nós os pedimos, ou nós os suplicamos. Então misturou as duas. Ou no outro jeito aí, ó. Senhor, ajudai a vossa igreja a permanecer fiel no anúncio da boa nova e na vivência dos valores do vosso reino. Rezemos ao Senhor. Então você sai de um foco. Quando você faz, vou voltar lá, quando você faz a prece de intenção, você está falando para a Assembleia. Você está ali apresentando uma intenção para que aquela intenção seja rezada por todas as pessoas que estão lá. Quando você faz a prece de oração, você está se dirigindo a Deus diretamente, né? Claro, você em nome de toda aquela Assembleia ali presente. Então, se você diz assim, Senhor, você se dirige a Deus e diz assim, Senhor, ajudai a vossa igreja a permanecer fiel, nós vos pedimos, então você sai, você deixa de falar ali diretamente com Deus e você passa a falar com a Assembleia. Da mesma forma, se você está ali apresentando intenções para a Assembleia, coloca, nós nos pedimos, você sai da Assembleia e passa para Deus. Mais uma vez eu digo, não está errado, não tem nada de errado, nada de herético nisso, mas não é adequado. Então você tem que fazer um estilo, né? Então assim, tem as preces do folheto, vai colocar uma prece a mais, seja pelos coroinhas, pelos dizimistas, pelo que está acontecendo ali, que você tem a necessidade de colocar uma prece a mais. Observa qual é o estilo de prece que está ali no folheto. Então, se é uma prece de intenção, você elabora uma prece de intenção para seguir uma mesma lógica. Se é uma prece de oração, você elabora uma prece de oração para seguir também aquela mesma lógica. Ou se você for fazer ali a partir do nada, você está ali no dia do padroeiro, e quer compor, ou o dia do jubileu de ouro da paróquia, vai compor todas as preces, você escolha um desses dois jeitos e faça todas desse mesmo jeito, tá? Então, tem que ter essa atenção. Então, lembrando, sempre dirigido ao Pai, sempre na segunda pessoa do plural, e ou como intenção, ou como oração. Resposta das preces. Tem a clássica, a gente tem usado muito no folheto, porque nem todo mundo agora está com o folheto em mãos. Senhor, escutai a nossa prece. É aquela que parece que está no inconsciente coletivo. Todo mundo sabe, né? Então, sai até como que automático. Então, vale a pena usar nessas, né? Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi-nos, Senhor. O Senhor, atendei-nos. Senhor, escutai-nos. Também respostas breves. Às vezes, tem respostas que são maiores que a própria prece. Então, não convém. Principalmente se a Assembleia não tem ali em mãos. Mesmo que o leitor ou o animador introduza ou diga, após cada prece, nós vamos rezar assim, né? Mas, se coloca algo muito longo, fica difícil para as pessoas memorizarem. Então, assim, para não errar, coloca as mais clássicas, mais simples. Senhor, escutai a nossa prece, que fica mais tranquilo. Também tem a introdução e a conclusão das preces. Quando você for compor preces, principalmente se não é domingo e se não tem o ABC litúrgico, o presidente da celebração, ele pode muito bem fazer espontaneamente, tanto a introdução como a conclusão. Mas se você quiser também, pode compor
uma introdução e uma conclusão, para que o padre faça, se ele assim o quiser, né? Mas para que você não erre, e para você ficar bem tranquilo e apresentar um trabalho completo, né? Você pode pegar um missal romano, você vai lá no fim dele, você vai lá na sacristia da paróquia, pega o missal, é um livro grande, não tenha medo dele, só tenha cuidado, né, para não estragá-lo, mas você vai lá na página 1005 do missal romano. Ali tem exemplos de formulários para a oração dos fiéis. Então, ali nós temos alguns exemplos de preces e temos também vários exemplos de oração de introdução e conclusão das preces. Tem duas fórmulas gerais, né? Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós temos também fórmulas para cada tempo litúrgico, para o Advento, para o Natal, duas para a Quaresma, para a Semana Santa, para o tempo pascal, para o tempo comum, né? Irmãos e irmãs reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção, toda a vida. Então, você pode pegar a introdução e a conclusão que está no missal, e aí você cria as preces de acordo com essas orientações que nós demos. Então, aqui também, nesses exemplos de oração dos fiéis, nós temos preces já feitas. Então, você pode olhar essas preces para que você vá criando o seu repertório, para que você vá tendo experiência, vocabulário, né, estilo, para que você tenha mais facilidade para compor essas preces. Olha aí. Então, assim, para encerrar essa nossa conversa, para a gente colocar bem em prática tudo isso que a gente colocou, que a gente falou, algumas coisas são importantes. Então, eu falei, pega o missal, olha ali as preces, vai estudando, vai se aprofundando, porque aí você vai vendo os estilos de prece, os estilos de oração. Pega o folheto, pega as orações eucarísticas, as orações da missa. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, padre, hoje eu parei para prestar atenção na oração eucarística. Eu nunca tinha prestado atenção. Como é bonita, como é profunda, quantas coisas. E às vezes é verdade. A gente fica muito assim no automático de saber as respostas, fala a resposta na hora certa, mas deixa passar uma riqueza litúrgica, uma riqueza doutrinal muito grande. Então, a partir do momento que você tem ali uma base, né, que você conhece as orações litúrgicas, que você conhece as orações da missa, você tem mais facilidade para compor, né? Então, assim, também você pode, aí dou uma dica, até para a sua vida de oração mesmo. Um dia que você estiver passando pela Paulus ou alguma livraria católica, você procura lá Liturgia Diária das Horas. Tem a Liturgia das Horas, que é a oração oficial da igreja. E ela é composta por hinos, salmos, leituras bíblicas e também preces. E se você comprar, você pode rezar as horas. Você vai estar em comunhão com o Papa, com os bispos, com os padres, com os consagrados, com toda a igreja, que naquela hora vai estar rezando o mundo inteiro aquele mesmo salmo, aquele mesmo hino, aquelas mesmas preces. E aí você vai olhando as preces que tem lá para você também e se familiarizando com o estilo de prece, com o estilo de oração, né? Também outros subsídios de oração. Então, assim, nós temos aí muitas condições de aprender. E digo aqui, estou à disposição para ajudar todo mundo que quiser. Então, vamos supor, às vezes o padre pediu para você compor aí comentários, preces. Se você tiver dificuldade ou quiser alguma ajuda, manda um e-mail para a gente na liturgia, né, entre em contato comigo, que eu terei aí muita alegria em poder ajudar você. Mas eu espero que com essas nossas explicações, nós já tenhamos aí alguma base
para que a gente possa fazer aí preces bem feitas, animações bem feitas, superar aqueles comentários muito longos, superar aqueles vícios, né, de vamos receber o celebrante, vamos ficar de pé, vamos sentar, né, e também preces sem pé nem cabeça. Então, se a gente tem aí essas bases que eu passei, a gente vai fazer uma liturgia sempre mais bem celebrada, mais vivida, mais interessante aí. Então, agradeço muito a paciência de vocês, espero de fato ter ajudado, e se vocês tiverem dúvidas, enviem para o nosso e-mail, que na próxima semana nós responderemos tudo. Riso está silenciada. Alguém comentou assim, nossa, como erramos em nossas celebrações. Mas sempre há tempo de consertar, né, padre? Eu não digo que é um erro, eu digo que é falta de atenção, né? Às vezes nem todo mundo tem essa, por exemplo, consciência de uma prece de intenções e de uma prece de oração, que são diferentes. Então, é muito comum misturar as duas, né? Então, não tem consciência de que as animações são apenas motivações para aquele momento da celebração, não tem ali que explicar nada, não tem que fazer homilia, não tem que... Então, assim, eu não diria erro, mas eu diria falta de consciência mesmo. Por isso que nós estamos aqui conversando e apresentando um pouco esse caminho tão bonito. Olha, é muito bonito, é muito gostoso fazer prece, fazer oração. Hoje eu tenho, graças a Deus, como eu mencionei no início, uma equipe muito boa de redatores para o ABC litúrgico, então eu mesmo redijo muito pouco, mas é muito bom. Então, eu espero que vocês também, ao fazer as preces na sua comunidade, ao elaborar comentários, você também crie esse gosto, esse amor por essa função da liturgia. Acho que muitos de nós assim, não nos atentamos para essa questão das preces, e com essa explicação, com certeza, clareia bastante. É falta de atenção e também conhecimento, né? Não entendeu. E o que o senhor falou foi muito importante e válido mesmo, viu? É muito bom mesmo a gente redigir esses comentários, porque isso obriga a gente a estudar, a meditar e contribuir com a nossa comunidade também, não esperar tudo pronto, né? Como o senhor disse, do ABC litúrgico. Então, foi muito bom, o tema muito bom, toda a explicação dada, foi bem elogiada aqui, o pessoal está agradecendo, viu, padre? Que bom, eu agradeço, viu? E estou à disposição para todos aqueles que quiserem aí ajudar, que precisarem da nossa ajuda. Isso mesmo. Todas as dúvidas, envie para o nosso e-mail. Também, se alguém tiver dificuldade com o e-mail, faça com que a pergunta chegue até o coordenador da liturgia de sua paróquia, né? Porque o coordenador de liturgia dá um jeito de chegar até a gente, tá? Mas não deixe de contribuir, de colaborar com a gente. Isso mesmo. E já que estamos falando de preces, né, intenções, né, acontecimentos, eu enviei hoje para os representantes regionais e creio que eles já tenham enviado para os coordenadores paroquiais, para todo mundo aí, sobre próximo domingo, que será o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco. No folheto vem uma prece pelos idosos. Então, assim, já tem uma oportunidade de você fazer aí uma oração pelos idosos. Nós enviamos a mensagem do Papa e enviamos também uma oração. Então, queremos motivar e incentivar, né, as equipes de liturgia a preparar essa oração. Conversa com o padre, vê se ele aceita, se ele acha que convém colocar essa oração. Pode ser feito no início, pode ser feito no final, ou nas preces, né? Então, temos essa intenção para o próximo domingo. O folheto já tem uma prece por essa intenção, mas também fica aí livre para todos aqueles que quiserem incrementar, colocar mais alguma prece, fazer mais alguma coisa. Muito bem. Então, a gente não encerra aqui a semana de liturgia, né, padre?
Não encerramos aqui. Olha que honra essa semana de liturgia tão estendida, prolongada. E olha, aprender sobre liturgia é algo que nunca cansa e nunca se esgota, né? Então, né, se a gente pudesse ter aí vários e vários dias, né? Mas que bom. Semana que vem, às 19h30, na terça-feira, nós temos a nossa live para esclarecer as dúvidas. Então, você tem ainda uns dias para enviar a sua pergunta. Envia também sugestões de temas. Qual é a necessidade da sua comunidade? O que você gostaria de aprender? Às vezes nós temos muitas pessoas novas na liturgia e que, às vezes a gente fala de alguma coisa que já foi falado em outros anos, mas tem muitas pessoas novas que ainda não conhecem. Então envie para nós suas sugestões também e as suas dúvidas. Isso é verdade, a gente tem que pensar nas pessoas que estão chegando, né? Nos novos da nossa comunidade. Às vezes a gente prepara a formação na paróquia, por exemplo, e fala, mas de novo, né? Mas nós temos leitores novos, né? Novas equipes de liturgia, então é muito importante a gente também favorecer a esses que estão chegando, né? E a liturgia é viva, é dinâmica. Quando a gente entende de fato o que é liturgia, percebe isso. Então, tem que superar aquilo. Sempre fez assim, sempre foi assim. Por exemplo, era tão bonito aquelas entradas da Bíblia na missa e hoje o padre não deixa mais. É que não deixa mais, não faz sentido, né, entrar com a Bíblia. Então, são coisas que a gente vai evoluindo. Então, antes a gente aprendia que tranquilo, não tinha problema. Hoje, por conhecer mais, hoje, por compreender mais, a gente já não age mais assim. E assim para tudo na liturgia. A gente sempre tem que ir se atualizando, modificando, né? Sem deixar de lado aquilo que é o ponto central, que é a celebração do mistério pascal de Cristo. Mas é sempre bom aprender, sempre bom se atualizar. Com certeza. É uma pastoral que eu amo de coração, exatamente por isso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem para aprender. E é uma pastoral que engloba todas as outras, né? Porque todos nós celebramos a liturgia. Então, não deveria só os membros da pastoral estudar liturgia, né? Estudar a liturgia, mas todas as pastorais, né? Todos nós deveríamos fazer isso, conhecer melhor a liturgia. Isso aí. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pelos seus comentários. E vamos pedir, então, que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos, sobre você, sobre todos que nos acompanham, sobre todos aqueles que pedem as nossas orações. Que o Senhor venha dar uma noite tranquila a cada um, que Ele derrame suas bênçãos, sua proteção, seu amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Então, fiquem todos boa noite. com Deus. E nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um forte abraço.